Olá, povo de Deus, quarta-feira, 2 de novembro de 2022, comemoração de todos os fiéis defuntos. A nossa reflexão de hoje é a partir de Jó 19, 23 a 27a, 1 Coríntios 15, 20 a 24a, 25 a 28 e Lucas 12, 35, 40. Jó tomou a palavra e disse: Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele na minha carne, verei a Deus. Eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos dos outros. Conhecemos a história do justo Jó, que foi tentado pelo Satanás, que procurou de todas as maneiras fazer com que Jó blasfemasse contra Deus. Tirou-lhe toda a riqueza, a família e até a sua saúde. Durante sua enfermidade, foi visitado por 3 amigos que tentaram fazer Jó aceitar que sua situação era fruto do pecado, era um castigo que Deus lhe deu por suas inúmeras faltas. Jó não aceitou essa maneira de ver sua situação, pois tinha convicção de que não pecara a ponto de merecer tal castigo. Hoje temos uma das reações de Jó que expressa sua total confiança de que verá a Deus depois que estiver totalmente destruído na pele. O verá na carne. A postura dos amigos de Jó nos lembra as inúmeras vezes que aparecem pessoas piedosas, tentando consolar quem está passando por um momento difícil, dizendo: aceite, pois essa é a vontade de Deus. As palavras de Jó nos mostram que devemos enfrentar o sofrimento com convicção na misericórdia de Deus e não como se fosse um castigo que merecêssemos. No meio do sofrimento, vendo-se às portas da morte e trespassado pela solidão, Jó compreende que Deus é o seu redentor, aquele parente próximo que, segundo os costumes hebreus, deve comprometer-se a resgatar a sua própria custa ou a vingar o seu familiar em caso de escravidão, de pobreza e de assassínio. É a tradicional concepção de Deus como Goel, o vingador ou redentor. Jó sente Deus como o seu último e definitivo defensor, como alguém que está vivo e se compromete em favor do homem que morre, porque entre Deus e o homem há uma espécie de parentesco, um vínculo indissolúvel. Jó afirma-o com vigor. Os seus olhos contemplarão a Deus com a familiaridade de quem não é estranho à sua vida. 1 Coríntios 15, 20 a 24a, 25 a 28. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo por ocasião de sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Mas, quando ele disser,
tudo está submetido, é claro que estará excluído dessa submissão aquele que submeteu tudo a Cristo. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. A questão da vida depois da morte foi um tema recorrente nas primeiras comunidades. Aqui Paulo procura tranquilizar os cristãos de Corinto, revelando que Jesus é o Senhor da vida e tem total poder sobre a morte, o último inimigo da humanidade. O apóstolo se refere a dois estados da humanidade: pecado e morte por um lado, graça e vida por outro. O referencial do primeiro estado, ou seja, do pecado e da morte, é Adão. Já a referência absoluta da graça e da vida é o próprio Cristo. A partir do pecado, existem na sociedade forças e estruturas que invertem o destino humano, desagregando, pervertendo e até mesmo levando a humanidade à morte. Cristo foi morto por essas estruturas, mas Deus o ressuscitou e lhe deu o poder de destruí-las. Após vencer essas forças, também a morte será vencida. Então o triunfo será definitivo. Unida a Cristo, a humanidade estará de novo submetida a Deus e o reino de Deus se manifestará completamente. Lucas 12, 35 a 40. Disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa, e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certo, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. A questão da volta do Senhor era uma ideia muito forte nas comunidades do final do primeiro século. Havia grupos dizendo que a segunda vinda de Cristo era iminente. Outros desanimaram-se de esperar e alguns até deixaram a comunidade. Outros diziam que ele não voltaria mais. Porém, aguardando a volta do Senhor, a comunidade cristã permanece atenta, concretizando a busca do reino por meio da prontidão para o serviço fraterno. O que fica claro com a parábola de hoje é a imprevisibilidade da volta do Senhor. Ninguém sabe nem dia, nem hora. Portanto, o importante é manter-se atento e vigilante. As parábolas que tangenciam o tema do fim, da escatologia, têm em comum essa recomendação para perseverança e vigilância. Não se pode relaxar o ânimo só porque a volta do Senhor está demorando. Ficar preparados com os rins cingidos, isto é, com a túnica amarrada para que se possa andar mais rapidamente, com as lâmpadas acesas, para que o caminho seja iluminado e não se tropece ao andar, acordado, para que a volta não aconteça em momento de sonolência. São todas recomendações metafóricas para que possamos seguir a vida, assumindo nossos compromissos com o reino de Deus. Não é preciso vivermos assustados ou com medo, se vivemos praticando o bem e a justiça.
Assim, celebrar os mortos nos coloca frente a frente com a esperança da ressurreição e não com o temor pela nossa travessia desta vida para outra. Consoladoras são as palavras do prefácio para a celebração de hoje dos fiéis defuntos. Em Jesus Cristo brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. E aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Esperança na ressurreição e fé no dia a dia de nossa vida. Um beijo no seu coração.